Tá com problema, eu vou ter que sair Tá. na metade do horário. Eu só não sei, Afrânio, como é que eu passo a gravação pro grupo depois. Isso eu não sei. Aperta na bolinha aí, ó. Acho que já tá Ah, gravando aí, ó. já tá gravando, eu acho. Já tá Tá, contando aqui. Tá gravando. tá. Então vamos lá. Liberdade de Jesus, do livro Palavra de Vida Eterna, Francisco Xavier. Eu tô te ouvindo muito longe. Tá assim, confusa a palavra, não tá dando para entender, não. E agora? Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão. Paulo, Gálatas 5:1. Disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, para que a liberdade, Cristo nos libertou. Vou ler de novo, que eu li errado. Disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. Não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições, derramando os princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemos-lo interessado, acima de tudo, na lealdade de Deus e no serviço dos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita, de bom grado, a infâmia humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar, certidão de heroísmo, de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade, da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos, dos aflitos, para ofertar-lhes o coração. Serve distintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão dos beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim, não uma liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas que verte, sublime do cativeiro nascente, as nossas obrigações diante do Pai Excelso. Na sombra do eu, a liberdade fácil, o que quero, frequentemente, cria desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos o mestre, o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Pai, abençoa nossas horas de trabalho, envolva cada lar, cada criatura fora do corpo e cada criatura ligada ao veículo físico que participa das reuniões de estudo. Se essa noite conosco, inspirando ao estudarmos o livro Paulo Estevam, que as verdades contidas possam trazer informações profundas para o nosso discernimento.
Em Jesus, por Jesus, absorvemos o ensinamento. E ele fala em liberdade. A liberdade do eu verdadeiro, onde nós, desidentificando-se das influências da vida, tratamos de mudar comportamentos, atitudes, atos e ações, para melhorarmos os nossos hábitos, para seguirmos para o alto e avante. Muito obrigado, que a vossa paz seja no coração de todos nós, e damos por aberta a reunião de estudo da noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, prima. Boa noite, seu Roberta. Boa noite, Consuelo. A prece foi forte, Jorge. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, família. Boa noite, Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje é Paulo Estevão. Nós estamos no livro velho, na página 179. O livro velho. O novo, Eu coloquei, não sei qual é. Eu coloquei no grupo a agenda do mês de julho, tá? Tá ok. No novo é 163. 163. No velho é 179. Agora, Elisa, nós paramos separar, mas vamos começar. Não, eu acho que tem um probleminha aí, perdoe-me. Eu não vi no último estudo. Tá vendo? Não. Volta, Elisa. Volta, Não, Elisa, não. tem problema. Olha só, qual é o parágrafo que tá? O jovem não conseguia dissimular. Ah, então tá certo. Eu não vi no último estudo, foi no Mundo Maior. Então, veja bem, vamos ler os dois travesseiros estão acima para a gente começar por eles para entender a história. O Saulo está conversando com a Abigail e ele está meio irritado porque soube que ela estava aprendendo, né, estudando o Evangelho do Cristo. Que teve um velhinho lá, o Ananias, e conversou muito com ela, ela muito interessada no assunto, se torna cristã. Né? O nome do capítulo, Abigail cristã. E começa, né, o Saulo, né, mas o Saulo querendo, né, achando que ia conseguir dobrá-la na conversa. Mas assim como Estevão, Abigail é um espírito preparado também, um espírito inteligentíssimo. Né? Não mexeu somente também com o coração do Saulo, mas a inteligência dela era acima do normal. Nós vamos ver agora nas próximas palavras dela como ela realmente conversou. Quando ela viu o irmão, ela já falou para Saulo: poxa, se meu irmão gostou do Cristo, eu conheço meu irmão, Cristo não é um qualquer. Já começou ali, né? E depois, com o aprendizado que ela teve com Ananias, ela se fortaleceu, realmente viu que Gesiel, né, o Estevão, tinha. E é esse debate que está aí, o Saulo e ela, que o Saulo não gostou da notícia que ela era cristã e não admitia, né? Está tentando trazê-la de volta, né? Reconvertê-la. É uma palavrinha muito conhecida nossa, converter, reconvertê-la de novo. Então é isso aí, vamos ver como é que está o bate-papo dos dois, vamos acompanhar, que tem muita coisa interessante para a gente. Vai voltar no não concordo ou no acima? Isso, não concordo. Não concordo. Então, não concordo está no livro novo, na página 162. Não concordo, respondia ele, extremamente aflito. Essas presunções são frutos de ensinamentos absurdos, quais os desse fanático nazareno que morreu na cruz, entre a humilhação e a covardia. Nunca foste assim melancólica e desalentada. Somente os sortilégios galileus podiam convencer-te de tais absurdos funestos. Mas procura raciocinar por ti mesmo. Que te deu o crucificado, senão tristeza e desolação? Enganas-te, Saulo. Não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade de minha aventura terrena. Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios.
foi o Messias, dispensador de consolação e vida. Sua influência renovou minhas forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. Olha só o que ela fala aí, né? Verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Ou seja, que foi o que Jesus deixou aí pra gente aí. Prontinho, mastigado, né? Está ali o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela ouviu Ananias um pouco, já compreendeu, né? Nós estamos há 2000 anos tentando aprender ainda. Para depois compreender e depois aplicar. Mas já estamos pelo menos tentando, né? Isso é importantíssimo. Vamos lá, então. Agora vai começar onde nós deveríamos ter começado. O jovem não conseguia dissimular a irritação que lhe vagava na alma. Sempre o mesmo refrão, disse confuso. Invariavelmente a afirmativa de ter vindo para os infelizes, para os doentes e infortunados. Mas as tribos de Israel não se compõem apenas de criaturas dessa espécie. E os homens valorosos do povo escolhido e as famílias de tradições respeitáveis estariam fora da influência do Salvador? Até hoje é mais ou menos assim, né? A gente quer, assim, quando o cara alcança uma posição não, de poder, de autoridade, quer logo conhecer o Papa, quer estar perto do fulano, do ciclano, e se acha que porque conheceu o Papa, por exemplo, é um abençoado, não é isso? Já tem um direito a um lugarzinho lá no paraíso, lá no céu. Tá? Nós sabemos que não é bem assim. Né? Deus veio para todos, o Cristo veio para todos. Mas não é isso que está falando aqui, né? O que ele está querendo saber. Né? Homens valorosos do povo escolhido, quer dizer, no caso dele, né? Dos outros fariseus, outros saduceus, né? A turma do Sinédrio, né? As famílias de tradições respeitáveis, porque tem dinheiro, tem um nome, etc. Isso no plano espiritual, plano divino. Será que tem tanto valor assim? Tem sim, se a conduta acompanhar toda essa força, né? A força financeira, a força da autoridade, a conduta acompanha isso, a boa conduta. Você quer comentar? Hein? Você vê, né, como é que eles já estão atordoados, né, com uma ideia fixa. Ele esteve lá na casa do caminho, ele viu o pessoal rico, ele está falando aqui do pessoal rico. Né? Como é que ele coloca aqui? E as famílias de tradições respeitáveis estariam fora da influência do Salvador? Pelo contrário, porque aqui aqueles que foram lá para o vale, no Vale dos Leprosos, né? Lá na casa do caminho não foram assistidos? Poxa, não é miopia? Ou é obsessão, né, que vai batido, tá? Olha só, eu nas minhas leituras, ontem eu li uma página do Emmanuel e eu esqueci de marcar. Ele fala que o Saulo estava totalmente obsidiado. Olha só, é o Emmanuel que fala. Eu esqueci de marcar a página. Mas eu vou achar ela de novo, que amanhã, sábado, eu tenho tempo. Eu li e depois fiquei pensando, li e passou. Depois, peraí, essa página é de interesse nosso. O Emmanuel afirma que Saulo estava totalmente obsidiado. É obsessão. Vamos ficar falando de muito líder para evitar transtorno, nem questões de opiniões, que o nosso estudo aqui é um estudo totalmente diferente, apolítico, para não falar, eu só vou citar um, né, que era obsediado. E com aquela obsessão ele levou milhares, ele levou a Alemanha àquela bancarrota. Não preciso nem citar nome. Né? Então, tá aí. A gente vê, né? Uma outra também que fez parte da história, da família dos Rasputin, talvez esse daí esteja até resgatando, seja um dos membros do clã de família, mas veio numa outra época, para tentar puxar para cima para acabar.
Mas tá vendo o cara enveredou-se lá em situação de guerra, está se complicando de novo. Vou parar por aqui. Vamos lá. Tenho lido os ensinamentos de Jesus, respondeu a moça com firmeza, e suponho compreender as tuas objeções. O Cristo, cumprindo a sagrada palavra dos profetas, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, a fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos. Não podemos conceber o Criador como juiz ocioso e isolado, senão como pai desvelado em benefício de seus filhos. Os homens valorosos a que te referes, os forros de enfermidades e sofrimentos, na posse das bênçãos reais de Deus, deviam ser filhos laboriosos, preocupados com o rendimento da tarefa que foram chamados a cumprir em prol da felicidade de seus irmãos. Só um instantinho. Aí começa aquela história que quando a gente fala que o que acontece hoje, tá, é culpa de toda a sociedade, tá? Porque tem aquela criança abandonada, tem um bandido, tem a prostituta, tem não sei o quê. A culpa é de toda a sociedade. Aqui a Abigail conseguiu ver isso no Evangelho, né? Lá em alguns meses, né, que ela ficou doente pouco tempo, logo desencarna, os filhos, os homens valorosos a que te referes, pulando, deveriam ser filhos laboriosos, preocupados com o rendimento da tarefa que foram chamados a cumprir à prol da felicidade de seus irmãos. E até hoje é o seguinte, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, a grande culpa da sociedade que está num momento assim é nossa. Ah, mas sim, participamos. De uma forma direta ou indireta, nós participamos. E o maior exemplo é nosso lar, porque ele dizia, o nosso lar não é mole, né? Ele realmente nos mostra lá aquela história do campo de repouso. Está bem claro lá isso. Aí nosso lar não tem indigente, ninguém pedindo nada. E tem pessoas que vivem às custas de quem trabalha lá. Olha só que coisa interessante. Quer dizer, a Abigail viu isso há 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. Tá? Vamos lá, eles alguém quer falar. Eu posso. Deixa eu só aterrar. Hoje, ouvindo o programa, ouvindo você com o Valdemir Cruz, uma senhora que é psiquiatra, ela é pessoal, é psiquiatra, sei lá, dessa área, psicologia. Ela comentando a respeito de problemas, né, de família que gera, né, conflitos entre pai, o filho ou a filha, a mãe entre o filho e a filha. Como falou nas questões da sociedade. Aí eu achei até bem interessante, porque alguns desequilíbrios que geram parte do, eu vou usar a palavra, do clã familiar. Pai, mãe, eu entendo assim. Tá? Mas que, em regra geral, eles deixam correr frouxo. E aí a criança vai desenvolvendo, porque a gente tem um adversário muito forte, isso é partido profissional, tá? Muito forte, que fica na mão das crianças. Tá? É isso. E tem o visual. Então, aí ela comentou que, às vezes, a criança vem com uma cabeça totalmente formada e totalmente, porque não teve em casa a formação ideal, e gera esse transtorno. E ela afiança até que se as famílias, ela glorificou, deixou claro isso, se as famílias fizessem um trabalho de assim, uma varredura e analisar, chegariam à conclusão que
elas, os familiares, são membros de uma sociedade, e a nossa sociedade não estaria tão, né, assim, passando por dificuldades. Né? Ela usou os filhos, interessante, ela colocava assim, os nossos filhos, ela não falava o seu filho, o meu filho, não, os nossos filhos. Né? E ainda jogou a responsabilidade no geral. É isso que está se comentando aí. É isso o que a moça aqui conseguiu enxergar no ponto, a grandiosidade de Jesus. Mostra como nós somos pequenos mesmo. Não tem como. Não dá, você não pode, ninguém pode contra-argumentar. Não pode, não tem como, a gente não tem palavra. Ela vai falar mais. Isso aí ela só começou. Vamos lá. Vamos lá, Ju. Contudo, no mundo, temos contra nossas tendências superiores o inimigo que se instala em nosso próprio coração. Olha o inimigo aí, vamos ver qual é. O egoísmo ataca a saúde. O ciúme prejudica o mandato divino. Como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. São poucos os que se recordam da proteção divina nos dias alegres da fartura, como raríssimos os que lembram a revelia do aguilhão. Isso demonstra que o Cristo é um roteiro para todos, constituindo-se em consolo para os que choram e orientação para as almas criteriosas, chamadas por Deus a contribuir nas santas preocupações do bem. Ela faz aqui um comentário muito forte. Ela está falando que os que estão nos dias de fartura raramente lembram do Cristo, de Deus, né? Assim que também como aqueles que trabalham a revelia do aguilhão. Vocês estão sofrendo, né? E também não estão assim, tão revoltados. Né? Não procuram compreender o que está acontecendo. Né? Falta de Cristo no coração. A falta de Cristo. Não há aquela preocupação de um lado e de outro, que às vezes a gente pensa, não, só que o cara é rico, está tranquilo. Não, infelizmente o sofredor também nem todos, tá? A ficha demora a cair. O que ela fala no início aqui, as nossas tendências superiores estão abafadas por nós mesmos, por esse inimigo instalado em nossos corações. Pô, Abigail falando é Abigail, né? Não é à toa que o Gesiel e ela eram irmãos mesmo, né? E espirituais mesmo, legal, né? Mesmo nível. Vamos lá, alguém quer falar? Saulo estava impressionado com aquela clareza de raciocínio, mas a conversação exigiria da enferma mais esforço e, consequentemente, fadiga. A respiração tornara-se difícil e não tardou que o sangue lhe borbotasse do peito em prolongada hemoptise. Aquele sofrimento, adornado de ternura e humildade, comovia e exasperava profundamente o noivo. Compreendeu que seria impiedoso atacar perante a noiva aquele Jesus que lhe cumpria perseguir até o fim. Não queria crer que a sua Abigail estivesse nas vésperas da morte. Preferia encarar o futuro com otimismo. É interessante. Aí, olha só, o Saulo ainda está nessa questão de atacar o Jesus até o final, que é obsediado mesmo, né? Mas ele está com essa questão que ela fala lá do egoísmo, do ciúme, realmente plantado nesse momento no coração dele, né? Além da influência externa a ele mesmo, né? Ele ainda está pensando que na felicidade dele junto a ela. Ele não compreendeu a mensagem dela.
Que nós lemos no início aqui do nosso estudo, né? Que ela compreendia que talvez a felicidade dela, né, não seria aqui. Estava, né, vendo que Jesus deixou que o caminho para o reino dos céus. Ela compreendeu tudo, tudo, tudo. Falou, mas não adiantou, viu? Somos nós. Saulo nos representa neste momento. Né? Olá, alguém quer falar? Vamos lá. Restabelecida, fala ia voltar aos teus antigos pontos de vista. Não toleraria a intromissão do Cristo no santuário doméstico. No esforço introspectivo, entretanto, concluiu que precisava dar uma trégua aos seus pensamentos antagônicos para cogitar dos problemas essenciais da sua própria tranquilidade. A jovem enferma, após a crise que durara minutos longos e tristes, tinha os grandes olhos serenos e lúcidos. Contemplando-a naquela doce atitude de suprema resignação, Saulo de Tarso experimentou enternecedoras comoções íntimas. Seu temperamento arrebatado entregava-se facilmente às impressões extremadas. Aproximando-se mais da noiva amada, tinha os olhos úmidos. Desejou acariciá-la como se o fizesse a uma criança. Que legal que o Emmanuel fala, né? No esforço introspectivo. Estava sendo trabalhado aí o nosso amigo, tá? Estava sendo trabalhado. Tá vendo aí? Já começa, porque lá no início, Saulo estava impressionado com aquela clareza de raciocínio. Olha o trabalho sendo feito aí. Foi feito um trabalho. Ele era o vaso escolhido. Né? Devia estar no mapa das provações dele, daquela reencarnação, de ser obsediado. Saulo dá a impressão que era um general daqueles das antigas, lá daquela época, bem, né, que realmente encarava tudo, não tinha medo de nada, era feroz, era isso, era aquilo, né, que devia ter se modificado, tudo bem, mas ainda tinha, de repente, ainda aquelas quedinhas que ele precisava também, aquelas tendências que precisavam ser aparadas. E a inteligência fora de série, né, também super inteligente, né? Abigail e Gesiel conseguem trazê-lo. O tempo já começa, está de aí, o tempo todo Emmanuel fala sobre isso, aquela guerra dentro dele. Ele vai fazer ainda muita coisa, mas já está armado lá dentro dele, aqui, o circo, está pegando fogo já nesses momentos aí. Tá? Alguém quer falar? Vamos embora. Abigail murmurou ternamente. Não falemos mais de ideias religiosas. Perdoa-me. Recordemos nosso porvir de flores. Esqueçamos tudo para consolidar as melhores esperanças. As palavras lhe borbulhavam ardentes de emoção. O carinho que evidenciavam era sintoma de arrependimento e das aspirações nobres e sinceras que lhe trabalhavam agora no espírito angustiado. Entretanto, como se fora presa de singular abatimento depois do esforço despendido, a jovem de Corinto estava lânguida, receando prosseguir no colóquio, em virtude dos acessos de tosse que a ameaçavam frequentemente. O noivo, preocupado, compreendeu a situação e, apertando-lhe as mãos transparentes, beijou-as enternecido. Parágrafo de novo, Emmanuel repete: o carinho que evidenciava era o sintoma de arrependimento das aspirações nobres e sinceras que lhe trabalhavam, agora no espírito angustiado. Ele está balançando, o tempo todo balançando. Tá? Ele já está. Mas vamos lá, vamos embora. Alguém quer falar? Pode falar, gente. Seu Roberto, Lourdinha, Dona Luz, Consuelo, Elisa.
Vambora, Luiz. Precisas repousar, disse com inflexão carinhosa. Não te preocupes por minha causa. Dar-te-ei de minhas próprias forças. Breve estarás restabelecida. E depois de envolvê-la num olhar cheio de gratidão e infinita ternura, rematava: voltarei a ver todas as noites que possa afastar-me de Jerusalém. E logo que puderes, voltaremos a ver o luar, lá no jardim, para que a natureza abençoe os nossos sonhos sob as vistas de Deus. Sim, Saulo, disse pausadamente, Jesus nos concederá o melhor. De qualquer modo, no entanto, estarás no meu coração sempre, sempre. O doutor da lei ia despedir-se, mas refletiu que a noiva nada lhe dissera com referência ao irmão. A generosidade daquele silêncio impressionava-o. Preferia ser acusado, discutir o feito com as suas penosas circunstâncias, para que também se justificasse. É o que nós faremos, né? Pô, tu matou meu irmão, seu isso, seu aquilo. Mas ela não, é diferente de nós, né? E ele era mais ou menos nós, tá vendo? Queria se justificar, né? Errado ou não, queria se justificar. É aquele negócio, né? Sempre que acontece algo perto de nós, nunca somos nós, foi alguém. Isso é muito interessante, né? E quem Sempre foi foi? Não fui os eu, outros. hein? Os outros. Nunca fui eu, não fui eu, não. Né? Procura saber quem foi. Assim, o que acontece conosco é que às vezes eu percebo, tá? Se eu estiver errado aqui, você pode me corrigir. Eu percebo que nós ficamos muito preocupados assim em nos justificar, em arrematar o que a gente falou. E, no entanto, se a gente já falou, se aquela situação já passou, então ela tem que ter se tornado um aprendizado para nós e talvez a gente nem precise se justificar. É só seguir em frente e não errar mais, né? Que Jesus diz, vai em frente, não peques mais. E é uma coisa da sua consciência. Então, assim, não há necessidade de justificativas, porque justificativas não vão fazer a cena voltar. E a gente fica muito preocupado em descobrir o culpado, em justificar o erro, e a cena não vai ser consertada porque não tem borracha que apaga o que já aconteceu. Lívia, você tem toda a razão, que isso aí é uma mania de perfeccionismo que nós temos, não é isso? Porque nós somos orgulhosos, certo? Nós não nos damos nem, né, o direito de errar. Nós não aceitamos. Então, nós preferimos isso, procurar a justificativa. Tá? É interessante mesmo, o que você falou está corretíssimo. Isso se chama orgulho. Somente isso. Sim, Né? totalmente. Porque a gente não O, gosta de errar. é, o Emmanuel, no livro do Domínio da Benignidade, tem uma passagem maravilhosa. Quando o André Luiz vai lá na casa da dona Ambrosina, que é o Chico, o seu mentor, o Gabriel, que é o Emmanuel, né? Você criou uns nomes diferentes para eles, né? Gabriel, Ambrosina. E o André fica assim, né, admirado. Aí pergunta para o Gúbio, né, que é o instrutor do livro, Gúbio, esse pessoal é da alta mesmo. Eu, Gúbio, tudo da alta. Poxa, mas eles não erram? Na hora da pergunta do André Luiz, como é interessante, é esse assunto nosso aí. Se ainda erram ainda, eles ainda erram. Só que eles olham onde errou, se desculpam e vão trabalhar para consertar aquilo naturalmente. Dá É, certo, admite que erraram. eu vejo assim, a justificativa é mais para satisfazer a nossa consciência do que a do outro, né? É isso aí. É uma satisfação
pessoal. Tá? Alguém mais quer comentar isso? Ou é um assunto assim meio fora do dia a dia nosso? Vamos lá, Lívia. No entanto, em vez de reprimendas, encontrava carícias, em vez de exprobações, uma tranquilidade generosa com que a meiga jovem sabia ocultar as profundas feridas que lhe iam na alma. Abigail exclamou algo hesitante. Antes de partir, quisera saber francamente se me desculpaste pela morte de Esteu. Ela não está falando nada, ele tinha que perguntar, né? Nunca mais pude falar-te das contingências que me levaram a tão triste desfecho. No entanto, estou convicto de que tua bondade olvidou minha falta. A bondade dela olvidou a minha falta. Ele não era bom, né? Ele era faltoso. É interessante, né? Esse jogo de palavras, né? Quer dizer que a gente... Né? Podia não ter falado nada, né? Podia ter ido embora calado. Mas é orgulho. Aquela história que eu já contei aqui do rapaz que botou a empresa que eu tinha na justiça. Você lembra que eu contei a história? Uhum. Você está com raiva de mim? Eu disse, não. Eu sabia, tu é espírita, não pode ter raiva de ninguém. Ai, meu Deus. Eu sou espírita, então não posso ter raiva. Tá bom. Ele se auto-perdoou por mim, é isso aí. É. Tá? Espírita sim, perfeito não, né? Imperfeito sim. É. Ai. Vamos lá. Por que tu te recordas disso? Olha a resposta dela. A resposta dela vai de encontro ao que eu falei, né? Respondeu-lhe, esforçando-se por manter a voz firme e clara. Minha alma está agora tranquila. Gesiel está com o Cristo e morreu legando-te um pensamento amistoso. Que poderia eu reclamar de minha parte se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Ainda agora, estou agradecendo ao Pai justo de todo o coração a dádiva da tua presença nesta casa. Há muito vinha pedindo ao céu não me deixasse morrer sem te ver e ouvir. Forte, hein? É. Saulo calculou a extensão daquela generosidade espontânea e teve os olhos úmidos. Despediu-se. A noite fresca estava repleta de sugestões para o seu espírito. Nunca meditara nos insondáveis desígnios do Eterno, como naquele momento em que recebera tão profundas lições de humildade e amor da mulher amada. Olha só, ele vem de uma família tradicional, de um grupo, né, de poder e autoridade dentro das tradições israelenses. Então ele nunca precisou disso, meditar nisso aí. É a grande realidade. É a realidade do nosso mundo até hoje. Nunca meditaram. É uma coisa impressionante que está escrito aqui. Tá? Nunca meditaram. Mas agora, tá? É o que vai falar mesmo o começo de Paulo. É o que vai falar agora nesse pedacinho aqui. Quem tossiu aí? Eu. Você pegou de mim, é? Hoje está Não. demais. Olha o que vai falar agora, que é muito, muito mesmo. Peraí, eu parei aonde mesmo? Experimentar. Mulher amada. Mulher amada. Cadê mulher amada aqui? Não, Não, que eu fui tomar um remédio e engasguei com a água. nunca Experimentava É. na alma opressa o embate de duas forças antagônicas, que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo. Não Viu? compreendia. Olha só, ele começou a meditar, que não quer meditar, e começou a luta forte, né, de duas
forças, ele começa a raciocinar. Olha a importância da gente estar sempre lendo o Cristo, comentando o Cristo, interpretando o Cristo, mesmo de nosso modo bem, né? Podemos, aqui eu acho que não tem nenhum superior, né? Superior, né? Temos, assim, candidatos a isso aí, mas ainda não chegamos lá, não. Né, seu Roberto? Claro. Né? Mas, né? É muito importante isso que a gente faz para nós. Tá? E por que para os outros? Porque nós aprendemos, nós vamos passar para os outros, transmitindo nossas palavras, nosso modo de pensar, não é isso? Às vezes exemplificar também. Muito importante isso. Saulo nunca meditaram, que nunca precisou, você veio tudo na mão dele, o pai era rico, né? A família abastada, desculpa, com muitos recursos, estudou com o melhor mestre da época de Israel, Gamaliel, etc, etc, etc. Agora ele está conseguindo ver o que exige a palavrinha humildade e a palavrinha amor, de verdade. Aí começa a luta. Começa a luta. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Quem quiser falar. Não compreendia Deus, senão como o Senhor poderoso e inflexível. A sua vontade soberana, dobrar-se-iam todas as preocupações humanas, mas começava a perquirir o motivo de suas dolorosas inquietudes. Por que não encontrava, em parte alguma, a paz anelada ardentemente? Ele, do futuro rabino de Israel, doutor da lei, Saulo de Tarso, aluno de Gamaliel, né, cheio de poderes, cheio disso, daquilo, não encontrava aquela paz que ele procurava. Que, aliás, todo ser humano procura. O problema é o caminho para a gente encontrar essa paz. Nós, às vezes, estamos no caminho totalmente equivocado, o caminho errado. Assim como ele esteve, assim como nós podemos estar. Tá? Mas, quem vai falar agora? Mais aquele pessoal do caminho. Só quem vai falar agora. Todavia, aquela gente miserável do caminho entregava-se às algemas do cárcere, sorridente e tranquila. Homens enfermos e valitudinários, isentos de qualquer esperança do mundo, suportavam-lhe as perseguições com louvores no coração. O próprio Estevão, cuja morte lhe servira de exemplo inesquecível, abençoara-o pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré. Aquelas criaturas desamparadas gozavam de uma tranquilidade que ele desconhecia. O quadro da noiva doente não lhe saía dos olhos. Olha Abigail, só, só um instantinho. Vai ser, tudo que ele procurava, o pessoal do caminho tinha. Não é isso que está explicando aqui? Tudo que eu procurava, aqueles miseráveis, né? Que está falando assim, não é isso? Enfermos, etc, etc, etc. Tá? O que faltava a ele, pelo sofrimento e pela dor, o pessoal do caminho tinha muito mais. Ele não entendia era isso, né? Ele tinha tudo para ele tinha tudo para ser igual e não conseguia, ele não encontrava o caminho. Como que eu vou chegar lá? Exatamente. Exatamente. E agora ele vai falar, ele pensando, isso ele pensando. Ele vai descrever para a gente Abigail e Abigail. Abigail antes de conhecer Cristo e Abigail depois. Tá? É o que ele vai falar agora, vai pensar nesse pedacinho aqui agora. Vamos lá, Elisa? Abigail era sensível e afetuosa, mas lembrava de sua ansiedade feminina, a intensidade de suas preocupações de mulher, quando, eventualmente, não conseguia comparecer com pontualidade no adorável recanto da estrada de Jope. Ou seja, Abigail, antes de conhecer Jesus, apesar de conhecedora das leis, né, de vez com uma visão totalmente diferente do Saulo,
era ainda muito presa ao mundo. Está falando aqui. Não é que isso aqui está errado, não. As preocupações dela, a gente está entendendo que ela é muito presa ao mundo. Tá? Por isso que ela fala no início, aqui ainda há pouco ela falou para a gente sobre essa questão, que o Cristo veio nos mostrar o caminho do reino dos céus. Então essa era a Abigail, uma pessoa normal, tá? Divina, mas normal. Então a história da Madre Teresa de Calcutá, que perguntaram a ela não era espírita, ela era católica. Pergunta a ela, Madre, fale-nos sobre o mistério. E ela responde, a morte. Ela não teve, na Igreja Católica, né, nada que falasse sobre o além da vida, que a morte não existe. Então, para ela era um mistério. Tá? Então, poxa, se a gente for comparar a gente com a Madre Teresa de Calcutá, né? Para nós a morte não é mistério, mas para ela era. E olha a diferença aí. Né? Nós estamos tão longe dela, tão longe. Tá entendendo? A Abigail era assim, era divina, era maravilhosa, era um anjo, mas ainda não tinha o conhecimento para o discernimento, né? Digamos assim, né? Bom, vamos continuar vendo o que o Paulo vai falar. Alguém quer falar? Aquele Jesus, aquele Jesus desconhecido, proporcionara-lhe forças ao coração. Se era inconteste que a enfermidade lhe extinguia a vida aos poucos, também evidente era o rejuvenescimento das suas energias espirituais. A noiva falara-lhe, como que tocada de novas inspirações. Aqueles olhos pareciam contemplar exteriormente a paisagem de outros mundos. Ou seja, depois que ela conheceu Jesus, né, ela passou a ser outra. Olha lá, proporcionaram forças ao coração, né? Rejuvenescimento das suas energias espirituais, né? E mudou. A Abigail era outra pessoa. Mesmo se ela tivesse com saúde naquele momento, que fosse casar com ele, ela era já outra. Ela foi tocada e realmente ela assimilou mesmo totalmente a ideia cristã. Tá? E o Saulo notou isso. O Saulo está vendo tudo isso, sinal que ele também já está começando o balanço, né? O negócio já não está muito no que ele queria. A paz que ele não conseguia, que o modo que ele vivia ainda achava que era paz, só que não, né, já começa a balançar, para entender a verdadeira paz. Né? No conforto que ele estava, a zona de conforto que ele estava, não é paz não, a zona de conforto dele começa a balançar. Né? Quem quer falar? A noiva, Vambora, Vitor. a noiva falara-lhe como que tocada de novas inspirações. Aqueles olhos pareciam contemplar interiormente a paisagem de outros mundos. Essas reflexões não lhe deram ensejo à admiração da natureza. Reentrando em Jerusalém, guardou a impressão de que despertava de um sonho. À sua frente desenhavam-se as linhas majestosas do grande santuário. Olha a Roma da época aí também, né? Para ele. Minuto de Glória. Amanda, o que é que você se lembrou lá? De Séculos Roma, de né? sombra. É. É isso aí. O orgulho de raça falava-lhe mais forte ao espírito. Era impossível conferir superioridade aos homens do caminho. Bastou a visão do templo para que encontrasse em si mesmo os esclarecimentos que desejava. Olha só um instantinho. Quando a gente sabe da história do alcoólatra anônimos, né? Quando o pessoal chega lá que realmente está a fim de parar, eu falo assim porque fica mais fácil o exemplo. Eles falam, né? Se afaste dos lugares, mude até de endereço, vá para outro bairro, outro lugar, se afaste das amizades. Por quê? Eles estão doentes em tratamento. É isso?
que aconteceu com Saulo aqui é a grande realidade nossa, porque eu falei ao Costa Anônimo, mas ele, veja bem, ele estava doente, obsidiado, devido que, tá, ao poder que lhe deram, né, em razão daquele autoconhecimento da Torá, das leis. Tá? Então, ele vem com todo aquele pensamento, Abigail, cristão, errado ou certo, aquele balanço todinho, mas quando ele viu o templo, viu a grandiosidade de Jerusalém, voltou o quê? É, voltou a ser quem era, o Saulo, né, o rabino. Por isso que quando nós estamos com algum problema, né, o ideal realmente é o afastamento, até estar fortalecido para retornar e encarar o problema. Nós vamos ver no futuro ele retornando a Jerusalém. Ele vendo Jerusalém com novos olhos. Ele vai seguir falando, né, vai vendo como ele agia, né, como ele era. Nós vamos ver lá na frente do livro. Tá? Essa questão aí é muito séria, esse negócio aí. Tá? Muito sério mesmo. Nós somos ainda muito fracos, porque as coisas que ainda nós gostamos, mesmo nós sabendo que temos que mudar, né? Aquelas coisas que estão ao nosso redor, que nos fazem voltar para aquilo, realmente, nós temos que nos afastar. Se a gente não tem força para combater, o melhor é o quê? Se afastar. Então, a Jerusalém vai estar sempre conosco aí, tá? Sempre voltando aos pensamentos antigos, às maneiras antigas. Deu para entender, né? Deu, Elisa? Sim. Então, tá bom. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos embora. A seu ver, a serenidade dos discípulos do Cristo provinha naturalmente da ignorância que lhes era apanágio. Geralmente, os que se afeiçoavam aos galileus pela educação falha, pelo supremo abandono. Não, geralmente, os que se afeiçoavam aos galileus eram apenas criaturas que o mundo desclassificara pela decadência física, pela educação falha, pelo supremo abandono. O homem de responsabilidade, por certo, não poderia encontrar a paz a preço tão vil. Figurara-se-lhe haver resolvido o problema. Continuaria a luta. Contava com o breve restabelecimento da noiva, logo que possível desposaria Abigail e, com facilidade, dissuadi-la-ia dos fantasiosos com perigosos engodos daqueles ensinamentos condenados. Do âmbito do seu lar feliz, prosseguiria na perseguição de quantos esquecessem a lei, trocando-a por outros princípios. Aí no meio tem uma coisa muito interessante que ele fala, né? Geralmente que se afeiçoava aos galileus eram apenas criaturas, educação. Todo mundo se lembra quando Gamaliel entrou na casa do caminho e tomou um susto quando viu aquilo e reconheceu que ali, tá? Ali eles, israelitas, se enganaram. Esqueceram justamente dessa turma aqui que o Saulo está, né, classificando muito mal, inclusive, né, que eram homens incultos, eram burrinhos, aquilo, né, largados, etc. E justamente os que mais precisavam de amparo, né, Israel abandonou. Foi o que Jesus não fez. Deu mais atenção aos que estavam, deu atenção a todos, mas mais aqueles que precisavam de mais amparo. Quer dizer, e o Saulo, quando ele viu o templo, voltou tudo aquilo. Impressionante, né? É igual um filme Nosso Lar, né? Quando o André Luiz chega em casa, que ele vê a Zelinha lá com... Esqueci o nome do cara. Oh, meu Deus do céu. Não, Ernestinho. Ele ficou com tanta raiva, se lembra do filme? Não está no livro aquilo, mas o cara foi ali muito inspirado. Ele voltou às zonas umbralinas naquele segundo. Na hora.
Voltou aos anos do Brasil. Olha só que interessante. Né? Então é isso aí. Alguém quer comentar? Vamos embora. Esses raciocínios lhe acalmaram, de certo modo, as inquietações. Mas no dia seguinte, manhã alta, o mensageiro de Zacarias golpeava-lhe a alma com uma notícia grave. Abigail piorara. Estava agonizante. Incontinente, tomou o caminho de Jope, ansioso de arrebatar a bem-amada ao perigo iminente. Ruth e o marido estavam desolados. Desde a madrugada, a enferma caíra em penosa prostração. Os vômitos de sangue sucediam-se ininterruptos. Disse-ia que só esperava a visita do noivo para morrer. Saulo escutou-os, lívido como cera. Mudo, dirigiu-se para o quarto, onde o ar fresco penetrava embalsamado, trazendo a mensagem das flores do pomar e do jardim, que pareciam enviar despedidas às mãos delicadas e carinhosas que lhes haviam dado a vida. Abigail recebeu-o com um raio de infinita alegria nos olhos translúcidos. O tom de marfim do semblante abatido acentuara-se rapidamente. O peito arfava-lhe precípite, o coração batia sem ritmo. Sua expressão geral evidenciava a derradeira agonia. Saulo aproximou-se angustiado. Pela primeira vez na vida, sentia-se trêmulo diante do irremediável. Aquele olhar, aquela palidez de mármore, aquela aflição tocada de angústia, anunciavam-lhe o desenlace. Depois de inquiri-la quanto à razão daquele abatimento inesperado, tomou-lhe as mãos flácidas, banhadas do suor frio dos moribundos. Como foi isso, Abigail? Dizia perturbado. Ainda ontem deixei-te tão esperançado. Pedi sinceramente a Deus que te curasse para mim. Para mim. Tem alguma coisa errada nisso aí? Se ela queria se curar, você não podia casar com o vizinho, não, com outro. Era para mim. Tinha que se salvar só para ele. Aí ele era o... Para ele era o maior, o chefe dos chefes. Se curasse para mim, é o egoísmo dele. Né? Nós poderíamos dizer que essa obsessão foi uma obsessão de fascinação? O tempo todo ele foi fascinado. Também, né? Por aquilo que... Pelo cargo que ele pegou, né? O cargo que ele ganhou do Gamaliel, né? A cadeira de Gamaliel seria a dele, né? Exatamente. Seria não, foi, né? Foi, né? Foi dele. Enquanto ele estava no... Ele se viu fascinado por tudo isso. Né? E ali em cima está escrito, pela primeira vez na vida. Né? Às vezes, é uma coisa interessante, né? Que as coisas acontecem realmente para nos despertar. E às vezes somente através de um choque desse que é o despertamento. Ele realmente sentia-se prêmio diante do irremediável. Ele era corajoso, era audaz, era forte, mas naquele momento ali, o coração falou mais alto. Ele deve estar num conflito, que Deus me livre, não é brincadeira não. Conflito de arrependimento, de análise de tudo que ele fez, e o arrependimento estava chegando, estava batendo forte dentro dele. Né? Bom, são deu a hora, né? Para aí. Vamos fazer o seguinte. Ruth e o marido estavam desolados. 2 parágrafos assim, para a gente pegar o ritmo da história, né?
Tá Então bem. vai ser que dia, seu Roberto? O senhor que botou lá a tabela, mas não prestei atenção agora no data. é a primeira dia? sexta-feira da primeira sexta-feira É semana de. que vem. É Não semana que sei, vem. dia 6? É o dia 6 ou 7. dia 7? 7. 7 do 7. 7 do 7. Já está marcado. 7 do 7, semana que vem, vamos continuar a história de Abigail. E Todo mundo roendo as unhas para fisicamente, saber a continuação da novela. fisicamente, a história de Abigail acaba por aí. Espiritualmente, não, mas fisicamente está acabando, está no final. Bom, Elisa, se você quiser desligar. Pode ligar também.